Saudações investidores. Agora o Bitcoin cotado a 16.937 dólares. Bitcoin que está um pouco indeciso nas últimas 24 horas. A gente acabou por formar um range importante e um padrão gráfico. Quero te mostrar nesse vídeo que para onde a gente romper esse padrão gráfico, a gente pode ter o preço se definindo aí ou por uma recuperada até os 18 mil dólares nos próximos dias ou para uma continuação da queda para formar novos fundos. Além disso, hoje, eu quero te atualizar os indicadores técnicos e de sentimento que a gente estudou ontem e te mostrar também como a gente pode aplicá-los no curto prazo. Para finalizar essa introdução, eu gostaria de relembrar vocês que domingo às 21 horas tem live aqui no canal, live das altcoins, onde vocês vão conhecer a equipe da Belotrade e toda a dinâmica do nosso trabalho. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar aqui no 4 horas da Binance Futures e vou chegar até tempos gráficos menores para passar tecnicamente o básico aí, o que eu estou enxergando para o preço nessa consolidação que a gente teve nas últimas 24 horas. Além disso, hoje, eu quero te mostrar por que, na minha opinião, o preço despencou lá dos 19 mil dólares, tem tudo a ver com os indicadores de sentimento, e também quero te passar uma noção um pouco mais prática desses indicadores. Então eu vou te mostrar um falso rompimento de um triângulo que a análise técnica daria como certeiro para a gente entrar na operação e a análise de sentimento estava gritando, não entre. Correto? Para finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como funciona a dinâmica da Belotrade, lembrando que a gente vai apresentar isso de maneira detalhada na nossa live. A dinâmica da Belotrade, na verdade, é bem simples. A gente divide ela em 5 passos. A gente faz um monitoramento do mercado e esse monitoramento é feito a partir de plantões. Nós temos 7 traders sêniors que durante todo o dia, desde 10 da manhã até 10 da noite, ficam online e ao vivo, como por exemplo o Caio está aqui agora, passando as possíveis oportunidades que a gente pode ter no mercado, monitorando o mercado. Esses traders sêniors têm como objetivo colocar alarmes onde a gente pode ter oportunidades na análise técnica. Esses alarmes, eles batem. E aí entra a parte da análise de sentimento. A gente só entra na operação e só passa o sinal se a gente tem o gatilho. Com o gatilho, a gente tem o nosso sinal de trading. E não pensa que a gente manda o sinal e esquece. Não, a gente acompanha ele e fala a hora de fechar, fala a hora de realizar 50%, a hora de atualizar stop. Então é tudo uma dinâmica aí, basicamente 24 horas por dia, tá? E eu vou apresentar para você na live, nós todos da equipe, como funciona aqui, desde o comecinho até os sinais, o live trading, como tudo funciona, tá? Então eu te espero na live às 21 horas de domingo e agora vamos para a análise técnica. Quero começar aqui no 4 horas na Binance Futures para comentar com vocês como eu encaro essa consolidação do Bitcoin nos últimos dias, tá? E eu não encaro como algo positivo, investidores. Tipicamente, quando a gente tem uma queda tão forte assim, é de se esperar que se o mercado tivesse força para voltar e fazer novas máximas, ele já tivesse testado pelo menos regiões mais significativas de Fibonacci. E não é o que a gente vê, tá? A gente teve um teste em 0,382 e o preço já voltou quase para testar o fundo de novo. Então, quando a gente tem uma queda tão forte assim, num mercado em tendência de alta, igual a gente está no Bitcoin no longo prazo, era o ideal a gente ver uma demonstração de força maior e o preço já voltando ali para testar os 18, para quem sabe fazer mais uma onda de baixa. Nesse momento, essa consolidação aqui, tecnicamente falando, não é algo que eu encaro como positivo, tá bom? Mas o que a gente pode ter nos próximos dias e como eu acho que vai ser essa definição se a gente vai romper ou para baixo ou para cima? Caras, claramente eu enxergo aqui que a gente está formando um padrão gráfico, tá bom? A gente está formando aqui meio que um triângulo ascendente, tá? Triângulo ascendente que é um padrão positivo, mas depois de uma tendência de baixa no curto prazo, né, de uma pernada de baixa, eu acho que a gente realmente está bem equilibrado aí para onde nós vamos romper esse padrão, tá bom? Vou falar um pouco aqui também, depois da análise de sentimento, por que esse rompimento aqui não deu certo. Tá? Mas vamos focar no que a gente tem agora, que é esse triângulo ascendente. Onde estão os suportes e resistências dele? Cara, eu realmente enxergo que se a gente perder essa região dos 16.700 dólares, teremos problemas sérios.
Ou seja, provavelmente se a gente perder aqui, o preço deve ir lá testar o fundo próximo dos 16 mil dólares e quem sabe fazer novas mínimas, tá? Então a região mais importante para mim nesse momento, entre os 16.700 e os 16.900 dólares que a gente testou aí nos últimos minutos, tá bom? Essa é uma região de suporte importante, inclusive é o maior suporte que a gente tem aqui nesse range, nessa amostragem que a gente pegou do gráfico, tá bom? Se você quiser ser um pouco mais conservador, a região dos 16.500 também pode prover um suporte, mas realmente se perder os 16.700 já enxergo problemas para o Bitcoin. E as resistências? Resistências eu enxergo duas bem claras, tá? A primeira é próxima desse topo aqui que a gente deixou em 17.150 até os 17.200 dólares. Essa é uma resistência importante, tá? Se o preço romper, eu acho que a gente tem boa chance de retestar o topo ali, o topo de curto prazo, próximo aos 17.400 dólares, tá bom? Então, tô de olho nos 17.200 e nos 17.400, 17.450. Se passar daqui, o preço tem sim uma boa probabilidade, na minha opinião, de testar outras zonas de Fibonacci. A gente tem aqui 0,5 em 17.880, tem 0,68 em 18.291. Então, eu realmente acho que se passar dos 17.450, a gente tem uma boa probabilidade de chegar ali, quem sabe, ir próximo ou até bater acima dos 18 mil dólares, tá bom? Então, essas são as principais suportes e resistências no curto prazo, para onde o preço romper nas próximas horas, próximos dias, a gente pode sim ter um desenvolvimento do preço nesse sentido, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho dos nossos indicadores de sentimento, né? Já que a gente tem que mostrar para vocês como eles se atualizaram, né, nas últimas 24 horas. O primeiro indicador que eu quero mostrar para vocês é o Crypto Fear and Greed Index, né? Crypto Fear and Greed Index que continua em extrema ganância. O Crypto Fear and Greed Index, mesmo com essa queda, continuou em 86. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, basicamente, eu acredito que não tem tanto medo ainda no mercado para a gente reverter. Lembra do exemplo que eu te mostrei ontem? Que quando a gente teve a queda lá em setembro, a gente saiu de 80 para 40? Não foi o que aconteceu hoje. Então talvez esse indicador nos mostre que ainda não é o fundo, tá bom? Isso é uma interpretação do Crypto Fear and Greed Index. Em relação ao Long Short Ratio que a gente estava olhando ontem, também tem uma interpretação um pouco parecida, mas um pouquinho melhor para os bulls. Vamos lá. O Long Short Ratio, ele continuou caindo, né? Ontem ele estava na região dos 1.7, 1.8, hoje ele está aqui em 1.68. Ele caiu mais um pouquinho, ou seja, isso teoricamente é positivo, porém ainda é pouco para mim para pensar em acumular nessa região, tá bom? Como eu disse para vocês, eu quero ver esse número aqui pelo menos chegando próximo do 1. Eu quero que a gente tenha aí, no mínimo, próximo o número de pessoas em long e short no mercado, porque é justamente isso que mostra aqui esse indicador. Tá 1.67 quer dizer que existe 1.67 longs para cada short no mercado. Isso demanda risco, que é um risco que nesse momento eu não quero correr. Beleza? Continuando aqui na nossa análise de sentimento e já utilizando ela de uma maneira mais aplicada ao curto prazo, tá bom? Por isso eu vou aqui numa hora e vou apresentar um indicador que vocês já conhecem, mas é um indicador que eu plotei no gráfico, até para vocês verem o tanto que ele chama a atenção. O indicador que eu estou falando é essa linha azul. Essa linha azul que chama CVD, Cumulative Volume Delta. O que essa linha mostra? Essa linha mostra compras e vendas a mercado das sardinhas. Eu segreguei ordens menores do que 1K. Então, vou te explicar por que, na minha opinião, o Bitcoin caiu. Porque quando a gente estava lá nos 19.340, as sardinhas começaram a comprar igual doidas, tá? Essa linha, se ela sobe, quer dizer que sardinha está comprando. Se ela desce, quer dizer que sardinha está vendendo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é desde essa região dos 19.200 dólares, as sardinhas comprando. E se as sardinhas estão comprando, o que elas estão tentando fazer, investidores? Que eu sempre falo para vocês não fazerem. Elas estão tentando adivinhar o fundo. E olha o tanto de sardinha que perdeu dinheiro tentando adivinhar o fundo. Estão tentando adivinhar desde essa região aqui dos 19.200, não conseguiram. E é por isso que a gente sempre fala, você tem que ter ou uma estratégia técnica para você fazer as suas compras, ou uma estratégia de análise de sentimento para fazer essa compra e compra de fundo. Lembrando que se você não é trader, não tenta adivinhar o fundo, tá bom? Inclusive na análise técnica ela basicamente proíbe a gente de fazer isso. Mas a análise de sentimento pode te ajudar, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Mas nesse momento eu queria explicar para vocês, né, por que o Bitcoin despencou. Porque as sardinhas foram adivinhando o fundo, tentaram realmente fazer que o preço ia subir e
Se as sardinhas estão querendo, ele não vai subir. Outra coisa que a gente falou com vocês também, eu não vou me estender muito, é que o long short ratio foi para a máxima histórica, né? A gente teve aqui em cima 2.3 longs para cada short, foi outro fator que influenciou, sem dúvidas, tá? Agora, vamos tentar falar de uma maneira mais prática ainda, tá? Vamos falar aqui do price action, vamos no curto prazo. Eu quero te explicar por que aquele rompimento foi falso. Aquele rompimento foi falso, na minha opinião, por alguns motivos, tá? Eu vou explicar de uma perspectiva da análise de sentimento isto. Vamos lá. A gente tem um rompimento, correto? E é um rompimento que pode até parecer um rompimento legal, com volume na análise técnica. Mas, na minha opinião, um rompimento, ele só é confirmado se ele tiver dois pontos significativos. Primeiro, não teve muita instituição acumulando no fundo para mandar o mercado para o outro lado, e aqui a gente tem muita liquidação, tá? A gente teve aqui basicamente 200 bitcoins sendo liquidados nesse fundo e quase 100 no próximo. Ou seja, teve muita liquidação, teve acumulação das instituições. Isso já era um sinal de preocupação, correto? Mas qual que é o segundo ponto que eu sempre olho para ver se o rompimento vai ser confirmado ou não? O reteste. Se o reteste é feito e as sardinhas começam a vender, tá vendo a linha azul? Isso mostra que as sardinhas estão vendendo. Isso quer dizer o quê? Que as sardinhas estão acreditando nesse rompimento. E se as sardinhas estão acreditando, você não quer participar, tá bom? Você quer apostar o contrário, talvez. Então, dois pontos que a gente sempre olha na análise de sentimento do rompimento. Qual foi a liquidez que as instituições captaram? É muita liquidez? Provavelmente isso é um rompimento falso e o preço vai reverter para o outro lado. Outro ponto, o reteste. O reteste é feito com as sardinhas acreditando que o rompimento vai acontecer ou não. Se as sardinhas acreditarem, ele não vai acontecer. Se elas não acreditarem, se isso aqui tivesse subido, eu provavelmente acredito que o preço ia cair. Correto? Então, vocês têm que lembrar também, né, que a análise de sentimento ela também é pautada em probabilidade e a gente só tem as probabilidades 100% do nosso lado quando a gente tem a análise técnica e a análise de sentimento trabalhando em conjunto. Beleza? Investidores, então eu acredito que o vídeo de hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. E não se esqueçam, domingo às 21 horas a gente tem live das altcoins e eu vou te apresentar grande parte aí, 3 dos traders sêniors da equipe da Belo Trade. Então, te vejo domingo. Um forte abraço.